A paz do Senhor Jesus, amado e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Jeremias, capítulo 23, vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, no nome de Jesus, acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, é o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Aleluia! Em Jeremias 23, verso 1 diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao meu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. E levarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aí aqui no verso 5 fala a respeito do renovo, né, de Davi. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo o rei, reinará e prosperará e praticará juízo, o justo juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que nomearão o Senhor, justiça nossa. O Senhor Jesus é a justiça nossa. Aqui Deus, né, falando irado contra os pastores e mais para frente contra os falsos profetas, que eles ali estavam profetizando bênção na vida daquele povo, sendo que aquele povo precisava fazer um conserto. Aquele povo precisava se consertar, mas como era para eles, né, bom, de uma certa forma, eles falarem que Deus estava abençoando quando Deus não abençoou. Isso, eles estavam abençoando aquilo que Deus não era abençoado, que Deus não abençoou, né? E eles estavam dizendo que Deus estaria abençoando eles, porque eles ainda estavam ali dizendo que cultuava a Deus, mas eles estavam cultuando idolatrando a estátuas, as coisas, estavam ainda na imoralidade. Fala de profetas ali que estava na idolatria, quando fala ali de adultério, adultério contra Deus também, porque eles estavam na idolatria, muitos deles também na imoralidade. Quando nós olhamos para essa visão, olhamos para esse capítulo e nós começamos a entender que há um mal, a imoralidade sempre esteve no meio do ser humano e também no meio do povo de Deus. Assim como era com esses pastores que já não apacentavam mais as suas ovelhas, já não queria mais ouvir, ali já estava o status, estava à frente, né? Então Deus não estava se agradando porque as ovelhas estavam ficando ali à mercê dos lobos, elas não estavam sendo direcionadas, e nós temos que temer ao Senhor, e o que é santo, o que é profano. Nós não podemos negociar a nossa fé, nós não podemos negligenciar o ensino, né, do que é certo. Não tem como Deus abençoar aquilo que não é, né, não é abençoável, aquilo que não tem como ser santo. Como que Deus vai abençoar alguém que não quer uma mudança na sua vida? Como que Deus vai poder prosperar, abençoar? Porque aqui, quando o Senhor vai falando, nós vamos vendo que o povo estava corrompido, tanto espiritualmente como materialmente, porque Deus não tem como abençoar um povo. Mas ali aquele povo estava dando ouvido para aquelas profecias. Quanto mais aquele povo, né, ali ouvia aquilo que agradava ao coração. E sendo que aquelas pessoas estavam profetizando, não era de Deus. Né? No dia de hoje não é muito diferente, por causa do dinheiro, do status, as pessoas se corrompem. E ali o Senhor vai falando, né, de que esses falsos profetas, esses falsos sacerdotes, eles se espelhavam da forma que Jeremias falava, para que eles aprendessem como manipular o povo, como dizer que era de Deus, que assim o povo se agradaria. Mas assim, né, como Jeremias era temente, e Jeremias foi e falou, e muitas das vezes Jeremias, ele foi ali rejeitado,
no meio deles, né? Ele foi preso, ele foi perseguido, porque ele temia o Senhor. E ele falava somente aquilo que o Senhor mandava falar. E o Senhor estava dizendo que ia derramar a ira, porque não se agradava do jeito que estava, né? Ao povo. O povo estava contaminado. Não tem como nós olharmos para um erro e dizer que está sendo abençoado, se Deus não está abençoando. No verso 23 diz assim: e sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe, né? Porque o Senhor ali, ele via tudo o que aqueles homens faziam, as conversas, a manipulação sobre o povo. Então o Senhor estava dizendo: por acaso eu sou um Deus somente de perto? Por acaso eu não sou um Deus onisciente, onipresente, um Deus, né, onipotente, que esteja vendo, esteja atento, esteja, né, eu estou sabendo o que passa no coração do homem, as conversas que tem por detrás. Por um acaso, né, esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não possa ver, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Veja, ali aqueles homens começaram então a falar que era Deus, mas eles estavam contaminados, eles estavam cheios de falhas e pecados, na imoralidade. Eles estavam cultuando, colocando, agregando ali, né, o culto ao Deus único, outras coisas que não era vinda de Deus. Então o Senhor está dizendo: por acaso eu não estou vendo todas essas coisas? E quando nós paramos para ver, né, a palavra do Senhor, ela é assim. Nós temos que andar em temor ao Senhor, ficar com a palavra de Deus, ficar com aquilo que é verdade, aquilo que pede para nós venhamos nos corrigir, que nós venhamos todos os dias pedir perdão, pedir para que Deus venha estar conosco, que nós venhamos dar bom testemunho do Senhor. Que nós venhamos, né, realmente temer ao Senhor e pedir para que Ele venha tirar toda a imoralidade, todo o pecado, todo o mal, que Ele venha realmente nos transformar. Que nós venhamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos ajudar, para que Ele venha nos direcionar. Não tem como, Deus não vai ficar com a mentira. Use da verdade, haja o que houver, haja o que você precisa corrigir na tua vida. Corra corrigir. Fique com a verdade, porque aí a justiça de Deus vai te sustentar. Se você usar da mentira, sustentar a mentira, você não vai ser sustentado por Deus. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida. Deus não vai se compactuar com mentiras, não vai se compactuar com o erro, não vai se compactuar com as falhas, mas se você voltar o teu coração quebrantado ao Senhor, a bênção de Deus vai vir sobre você, vai ser derramada sobre você, sobre a tua casa. Sim, o Senhor tem bênção para dar para o povo dele, mas para aquele que está na direção, aquele que está na posição. Não tem como um servo e uma serva do Senhor, dizer que Deus vai abençoar a todos. Não. Existe o tempo da colheita, mas nós temos que alertar uma coisa. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E não tem como nós voltarmos, já está plantado. Né? E tem coisas que nós plantamos e não é bom de colher, mas nós vamos ter que colher com perseverança, pedindo perdão, olhando onde nós falhamos, não murmurar contra Deus, reconhecer as nossas falhas e mudar a plantação. Tem que mudar a plantação. É o que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida. Não tem como você querer bênção se você está plantando mal. Não tem como você querer colher coisas boas se você até aqui plantou coisa má. Né? Não tem como, aleluia. Não é a minha, daí no verso 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiucia a penha. A palavra de Deus, ela é como fogo, ela prova, ela vem, ela renova, ela queima tudo que é erro, né? E como o martelo que esmiucia a penha. A palavra de Deus, ela vem para transformar, para libertar. Aonde a palavra de Deus chega, tem que ter renovo, tem que ter transformação, tem que ter mudança de vida, tem que ter uma vida em santidade com o Senhor. Se você está, né, ouvindo coisas que você pode continuar da forma que você está indo de mal a pior. Você não vai conseguir herdar a vida eterna. Se você acha que está bom da forma que você está, sem você fazer um conserto com Deus, sem você colocar a tua casa em ordem, eu lavo minha mão. Né? É você
e você com sua imoralidade e seus pecados. Deus não está nisso, porque Deus sempre vai pedir para que nós venhamos colocar a nossa casa em ordem, para que nós venhamos fazer segundo a vontade dele. Porque ele já começa dizendo nesse capítulo, ai dos pastores, porque o povo estava ficando na imoralidade por causa dos líderes espirituais, por causa do povo que estava levando a palavra. Só todos os dias falava da bênção, não queria correção, não queria mostrar onde estava a falha, e o povo estava se corrompendo, se perdendo. E Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos refletir nas nossas vidas, que nós venhamos olhar para dentro de nós, ver onde está a falha, onde está o erro, onde precisamos perseverar, aonde precisamos ser transformados. Nós temos hoje o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus, né? Para honra e glória do nosso Jesus, ele passou pela cruz e nos deixou um ajudador, né? Também aqui em Jonas, capítulo 3, aleluia, vou ler para vocês também, que a palavra que o Senhor deu para complementar, aleluia, que diz assim, e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Ninive e prega contra ela a pregação que eu lhe disser. Veja, Jonas já tinha sido chamado, convocado por Deus para ir até Ninive, para pregar ali, né, arrependimento, para que ele se arrependesse, mas Jonas temeu, ficou com medo, ele quis fugir daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, e não tem como nós fugirmos da vontade de Deus. Não tem como nós fugirmos daquilo que o Senhor quer que nós façamos. E Jonas não queria levar uma palavra de correção, ele não queria alertar o povo. Aí ele teve que ir para dentro da barriga de uma baleia, até ele fazer a vontade do Pai. Então é mais fácil nós fazermos a vontade de Deus, instruir o povo no que eles devem seguir. Não tem como a gente passar a mão no pecado. Não tem pecadinho e pecadão, tudo é pecado diante de Deus. Tudo é pecado diante de Deus, aquilo que não está na palavra, aquilo que não está no princípio, aquilo que não é, né, digno de estar perto do Senhor, tudo aquilo que vai ferir o caráter de Deus, né, tipo assim, que não agrada o caráter de Deus, que é santo. Então, nós não podemos fazer. E disse aí, levanta-te e vai à grande cidade de Ninive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Ninive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Ninive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pelas cidades de caminho de um dia. E pregava e dizia, ainda 40 dias e Ninive será subvertida. E os homens de Ninive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Veja, foi necessário ele dizer, olha, vocês precisam colocar a casa em ordem, vocês precisam se arrepender, porque em 40 dias Deus vai vir e descer com a ira deles. Quando Deus dá uma palavra dessa, é que ele está dizendo, povo, acorda, vocês vão colher o mal. Acorda, porque o mal está às portas, porque vocês estão plantando apenas maldade, imoralidade, pecado, esqueceram o amor em Deus, têm usado a língua afiada para desejar o ódio, o mal, não têm deixado o coração ser quebrantado diante do Senhor, não têm deixado a justiça com Deus, né? Então ali, e os homens de Ninive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Veja, quando Jonas pregou a verdade, pedindo para que eles se arrependessem, o povo temeu. O povo temeu ao Senhor e correram fazer jejum, oração, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Ninive, levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre cinza. Veja, até ali, né, o líder, o rei ali de Ninive, ele entendeu a palavra de Deus. Quando a palavra é vinda de Deus, ela tem que transformar, ela tem que mudar, ela tem que trazer, né, ali transformação na vida do homem. Ele tem que trazer uma mudança na vida. E fez uma proclamação que se divulgou em Ninive por mandato do rei, dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto,
nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ali, um rei que usou ali, foi aberto os olhos espirituais dele, caiu as escamas devido à pregação de Jonas. E ele então pediu, clamou para que Deus viesse sobre o povo, pedindo perdão, misericórdia, reconhecendo as falhas, né, para que se convertessem dos seus maus caminhos. Assim é o dever do profeta, do sacerdote, pregar sempre a verdade. Independente se vão aceitar ou não, a nossa função é falar a verdade, né? O mundo não está bom. O mundo aí fora não está bom. Mas quem está em Deus está guardado. Nós precisamos estar em Deus. Não tem outro caminho fora Deus. Não tem como a gente fugir da ira de Deus na imoralidade. E você querer receber bênção na imoralidade. Você pode estar bem financeiramente na imoralidade, mas será que essa bênção está vindo de Deus? Será que Deus está abençoando tudo isso que você tem? Será que isso vai te trazer, pode te trazer uma saciedade, uma coisa gostosa nessa vida terrena? Mas e a vida eterna? Você tem pensado nela? Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus poderoso e santo, ele nos garante a maior promessa, é a vida eterna. Tudo mais aqui vai ficar. Até esse corpinho vai ficar. Mas a vida eterna é eterna. E é para isso que nós fomos chamados. Nós somos pequeno Cristo na face da terra. Nós não podemos esquecer de pedir todos os dias a alegria da nossa salvação. Temer ao Senhor acima de todas as coisas. Você pode estar sendo humilhado, pisado. O inimigo da tua alma está forjando situações para te encurralar, mas você tem um amigo, um ajudador, o Espírito Santo de Deus. Se você se arrepende, está na mão de Deus, o inimigo não pode tocar em você. Ele vai ter que se render ao poder da justiça do nosso Pai. E no verso 9 que diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Então ali ele falando, aí quem sabe se nós nos arrependermos, se nós jejuarmos, se nós buscarmos, se nós colocarmos a nossa cara no pó, quem sabe Deus, ele não vai apartar de nós a ira que estaria por vir, né? Às vezes Deus vai evitar que você colha essa plantação antiga. Às vezes Deus vai ser misericordioso, ele vai tirar a mão de cima, né, daquilo que estava já programado para cair sobre o povo. Quem sabe se nós nos arrependermos ao Senhor, Deus não vai entrar com a ira que ele queria derramar sobre o povo. E ali diz, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não o fez. Veja, quando nós nos arrependemos e clamamos o perdão do Senhor, Deus ele pode vir e nos perdoar e nós não vamos colher aquilo. Porque aqui está dizendo que Deus viu a obra do coração deles. O Deus viu o arrependimento no coração deles. E Deus não permitiu eles colher a ira. Corre clamar ao Senhor. Corre se arrepender. Corre buscar no Espírito Santo de Deus. Busca o temor do Senhor. Busca estar na presença de Deus. Peça sabedoria. Peça que o Espírito Santo de Deus venha ser o teu aqui, a luzinha vermelha. Quando acender aí, seja o Espírito Santo de Deus falando, olha, você errou. Corre. Peça perdão ao Pai. Não é com ira, não é com maldade, não é com impaciência. Eu sei que às vezes tem pessoas que querem levar vantagem, né? Mas que nós venhamos esperar em Deus com paciência. O nosso ajudador, a nossa justiça, o nosso amor é nosso Jesus. Nós temos que esperar nele, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. É uma palavra que nos chama para a salvação. Tanto para líderes quanto para o povo, como para as ovelhas. Vamos temer a Deus acima de todas as coisas, amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Aleluia, Pai. Ajuda no Senhor, ajuda no teu povo. Amém?